Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, canal onde eu resolvo exercícios de química. Dá uma olhadinha aqui na descrição, ó. O primeiro link é uma lista de exercícios que eu apliquei para uma das minhas turmas no IFMS. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a resolução do 1 ao 9. Se você tiver interesse, volta aqui comigo depois da vinheta. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui mais uma vez com vocês, fazendo aí uma reciclagem, um reaproveitamento de uma lista de exercícios que eu já gravei, ela já está pronta, e eu vou agora compartilhar com os demais, as demais pessoas aí que possam ter interesse, que venham aqui assistir os vídeos do canal. Se você gostar da resolução, deixa aquele seu joinha antes de sair do vídeo, e se possível, saia só lá no final, tá? Se quiser também, não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, fica à vontade para ativar o sininho. Também fique à vontade, se você quiser me procurar lá no Instagram, eu tô nesse endereço aqui, ó, Exercitando a Química, lá no Instagram também, beleza? Mais dois recadinhos para fechar. Segundo o link da descrição aqui embaixo, ó, você tem um formulário onde você pode sugerir temas para os vídeos, tá? Então vai lá, preencha o formulário e sugira o seu tema. Você pode escolher um tema que eu pré-determinei ali ou usar o campo aberto para sugerir um tema diferente ou então para detalhar um item que você tenha escolhido na parte onde você pode escolher os temas que eu já coloquei para vocês, beleza? E o último recado antes de ir para a resolução é que este projeto aqui, o canal Exercitando a Química, tem recebido apoio nos últimos semestres da instituição que eu trabalho, IFMS Campus Campo Grande, que tem destinado parte da minha carga horária de trabalho, meu tempo, para trazer esses vídeos para vocês. Então agradeço aí esse apoio, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na lista. Se você não foi lá olhar a lista, são esses exercícios aqui, ó. Primeiro exercício, uma diluição de soluções. E eu vou resolver nesta parte do vídeo até o 9, que é onde eu tenho aí diluição e mistura de soluções onde não há reação química, tá? Do 10 para frente, eu tenho já reações químicas envolvidas. Isso vai ser uma segunda parte deste vídeo, beleza? Então, se você quer ver essas resoluções aí, é só você continuar depois que eu fizer a transição aqui. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de solução, de uma solução 0,20 mol por litro de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração em mol por litro igual a... Então, eu tenho uma diluição de soluções, né? Diluição de soluções, eu posso... A lógica é, eu estou adicionando solvente, né? A massa que eu tenho de soluto é a mesma antes e depois, tá? E por isso, eu posso, né? Uma das possibilidades é eu utilizar, como aqui é mol por litro, eu vou usar a seguinte expressão, ó. Aquele M diferente, M1, V1 é igual a M2, que era para ser um M2, V2. Pode fazer por regra de 3, pode usar diversas outras formas de fazer, tá? Eu vou optar nessa resolução aqui por usar essas relações matemáticas que eu fui mostrando lá ao longo das aulas, tá? Aqui, então, o meu volume de água adicionado, né? 80 ml, que eu adicionei a 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro. O que é isso? A minha concentração 1, o meu volume 1. Então, eu já vou substituir aqui, ó. A minha concentração 1 é 0,20, vou colocar só 0,2, vezes o meu volume 1, que é 20. Tá aqui, volume 1, que é 20. Igual. E aí, ó, obteremos uma solução de concentração em mol por litro. O que ele está pedindo? M2. Ele está pedindo a concentração 2. Vezes quanto aqui agora? Vezes 80. Esse 80 que eu tenho que colocar aqui, tem que prestar bastante atenção. Tá? Esse é um erro muito comum, até eu, às vezes, na hora que eu estou fazendo aqui, antes de ir para uma aula, ou antes de gravar um vídeo, eu cometo esses errinhos aqui. Ó. É muito fácil a gente errar. Então, a gente está adicionando água. Então, o que é uma diluição de soluções? É eu pegar uma solução e adicionar um solvente. Tá? Então, eu tenho que somar os volumes. O volume final é o que eu tinha, que era 20, mais o que eu adicionei. Então, aqui, ó, o meu volume final vai ser a soma desses dois, que é 100 ml. Então, aqui eu tenho que usar
100, ok? Tá multiplicando, passa dividindo, então vou pegar aqui, minha concentração 2 vai ser 0,2 vezes 20, né? Vai dar 0, não, vai dar 0, vai dar 4, né? Aqui 0, isso aqui vai dar 4. 4 dividido por 100, né? O 100 está multiplicando, passa dividindo. Minha concentração 2, então 4 dividido por 100, 0,04 mol por litro, ok? 0,04 mol por litro está aqui na letra D, beleza? E aí, 0,40, esse zero aqui, depois nós não vamos nos preocupar com ele, né? Não vai fazer diferença aí, é a mesma, entre aspas, é a mesma coisa para a gente. Vamos para o 2, então. O 2 diz o seguinte: preparam-se 100 ml de uma solução contendo 1 mol de KCl. Tomaram-se então 50 ml dessa solução e juntaram-se 450 ml de água. A concentração molar da solução final será, então, concentração molar, o que é isso? Mol por litro, ok? Aquela concentração em mol por litro. Qual que é o detalhe aqui, né? Eu tenho uma diluição de soluções, 50 ml de uma solução, eu juntei solvente, juntei água. Então, é uma diluição de solução. Eu tenho o volume da solução inicial, eu tenho o volume de água que eu adicionei, então eu consigo saber o volume final, que eu vou somar os dois. Eu estou perguntando a concentração final, mas eu não te dei a concentração inicial. Diretamente eu não te dei, mas eu dei essas informações, que eu preparei 100 ml de uma solução contendo 1 mol de KCl. Então, esses dados ali, eles vão me permitir encontrar a minha concentração 1. Porque o meu volume 1 eu tenho, que é 50 ml, que é esse volume aqui. O meu volume 2, meu volume final, eu também tenho, que vai ser a soma de 450 mais 50. Meu volume final, então, é essa soma, que dá 500 ml. A minha concentração 2 é exatamente o que o exercício está perguntando, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar a minha concentração 1. Vamos lá. Lembrando aqui que eu estou seguindo aquela lógica, né? Concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2. O que eu tenho que fazer aqui? Apenas esse cálculo, né? Eu tenho 1 mol por litro, então 1 dividido por 100, que eu tenho que colocar em litros, 0,1. Essa conta aqui, se você fizer, vai dar 10 mol por litro, beleza? Então, a minha solução inicial aqui é 10 mol por litro. Precisava, né, fazer isso aqui desse jeito? Não, gente, é só você pensar. Se eu tenho 1 mol em 100 ml, em 1 litro, que é 10 vezes isso aqui, eu vou ter 10 vezes 1, que é 10. Então, tem várias formas da gente fazer esse tipo de exercício, tá? E eu vou mostrar uma para vocês aqui, que eu saí colocando essas relações aqui, mas eu não vou fazer utilizando. Por quê? Observe os dados que você tem, tá? Qual que é a lógica aqui, O volume 1 para o volume 2. Observa aqui, daqui para cá, do volume 1 para o volume 2, quando eu peguei 50 e adicionei 450, eu fiz o volume aumentar 10 vezes, concorda? 50 vezes 10 dá 500, tá? Então, se eu fiz o volume aumentar 10 vezes, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai sofrer o efeito inverso. Ela vai ser dividida por 10. Então, vai ser o mesmo valor numérico, só que com a operação contrária. Então, se eu multipliquei o volume, eu divido a concentração. E vice-versa, se eu multiplico a concentração, eu divido o volume. É isso numa diluição de soluções, tá? São inversamente proporcionais o volume e a concentração. Então, aqui, a minha concentração 2, usando essa lógica, fácil, 10 dividido por 10 dá 1 mol por litro, tá? Que está aqui na letra D também, é a letra D nesse 2. Então, se você conseguir perceber essas nuances aí, você economiza tempo aí nos exercícios que você vai fazer, tá? Quisesse fazer aqui, né, pela fórmula, você ia chegar no mesmo valor. Eu vou isolar, né, daquela fórmula o M2. O M2 vai ser igual à concentração 1, que é 10,
vezes o volume 1, que é 50, dividido pelo volume 2, que é 500, né? Porque aqui era V2, passei o V2 para cá, dividindo, né? Então, observa aqui, ó. Isso aqui cortaria, 10 vezes 5, 50. 50 por 50, 1. Na mesma coisa, tá? Então, você pode pegar atalhos aí, tá? Se você conhecer e perceber esses detalhezinhos. Eu sempre gosto de comparar esses valores aqui, e também na regra de 3, né? Dar uma olhadinha nos valores antes de sair fazendo conta. A gente pode economizar tempo ali. Vamos lá, então, para o terceiro exercício. Adicionando 600 ml de solução 0,25 mol por litro de KOH a um certo volume V de solução 1,5 mol por litro de mesma base, obtém-se uma solução 1,2 mol por litro. O volume V adicionado é D, né, dessa solução é D. Então, o que eu tenho aqui? Mistura de soluções de mesmo soluto. Ó. Mesma base, a KOH, uma base. Então, adicionou uma quantidade dessa base com outra quantidade dessa mesma base. Qual que é a questão aqui? Ele não deu qual foi o volume, né, de uma das soluções. E ele pergunta justamente esse volume. E aí, será que é impossível fazer? Tem que dar o volume? Não, dá para fazer, tá? Qual que é a relação matemática que a gente vai usar aqui? Mistura de soluções de mesmo soluto. Então, eu pego a concentração da primeira solução vezes o volume da solução, multiplico eles, somo com a concentração da segunda solução vezes o volume da segunda solução. Se tiver uma terceira, eu somo com o volume da terceira, somo com o volume da quarta, quantas tiverem, tá? Se for mesmo soluto. A soma de todas essas concentração vezes volume, então, ela é igual à minha concentração final vezes o meu volume final, tá? E aí, o volume final, o que que ele é? Ele é a soma de todos os volumes. A concentração final não é a soma de todas as concentrações, mas o volume final é a soma de todos os volumes, né? Então, se eu tenho aqui 100 e aqui 100, aqui vai dar 200, né? Nós temos, então, alguns valores aqui. O volume 1, vamos chamar esse aqui de situação 1, tá? 600 ml 0,25. Então, concentração 1, 0,25. Então, eu tenho concentração 1, 0,25. Vezes o volume 1, vou chamar de 600. Volume 1. Então, essa é a minha solução 1. Mais a minha concentração 2 eu tenho. Tá aqui, ó, é 1,5. 1,5. Minha concentração 2 está aqui. Eu tenho um volume 2? Não, é um certo volume V. Eu vou chamar ele de V2 aqui, tá? Mas esse V2 aqui, então, é este V aqui, ó. Eu estou chamando ele ali de V2. Beleza. A pergunta é justamente ele. Tranquilo. Ele não podia estar aqui. Se ele tivesse aqui, eu não perguntava, né? Concentração final também tem 1,2. Aí você pode perguntar, professor, mas e agora? Você não tem o volume final? Para saber o volume final, você teria que saber V2? Sim e não. Né? Para eu saber o valor numérico do volume final, eu tenho que conhecer V2. Porém, o que é o volume final? É o volume 1 mais o volume 2. O volume 1 eu tenho, que é 600, o volume 2 eu não sei, é o que eu quero descobrir. Não tem problema. É multiplicação, abro parênteses aqui, ó, V1 é quanto? 600. 600 mais o meu V2, que eu não sei quanto que é, mas está tranquilo, porque agora aqui, ó, né, é só eu isolar, fazer a distributiva aqui, isolar o V2 e fazer cálculo, né? Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui, ó, e já vou fazer o isolamento aqui. Vou isolar o V2 à esquerda aqui, porque eu já estou vendo aqui que vai ser 1,2 vezes V2. Então, eu vou ter aqui na esquerda um valor numérico maior. Por isso, eu vou jogar esse 1,2 V2 para cá, tá? Então, eu vou escrever primeiro aqui, ó, 1,5 vezes o V2. Aí aqui eu vou aplicar uma distributiva, né? Então vai ser 1,2 vezes 600 e 1,2 vezes V2. Vai ficar mais 1,2 aqui. Eu vou jogar ele para o outro lado, menos 1,2 V2. Isso aqui vai ficar igual a, eu vou ter deste lado aqui, onde estava, né, na direita, 1,2 vezes 600. E isso aqui vai pegar e passar para lá, subtraindo, né? Menos
0,25 vezes 600. Aqui eu faço essa subtração, 0,3 vezes V2 igual 1,2 vezes 600 menos 0,25 vezes 600. Vou pegar esse V2, passar dividindo todo mundo ali. Esse V2 não, esse 0,3, né? 1,2 vezes 600 menos 0,25 vezes 600. Cadê? Eu tô no 3, né? Só para conferir minha colinha aqui, ó. Dividido por 0,3. Que obviamente eu resolvo todos esses exercícios antes, né, gente? Então eu tô olhando a minha colinha do lado ali com os cálculos que eu fiz. Aqui, então, qual que é a ideia? Se você fizer esses cálculos aqui, né, multiplicar e tal, este valor aqui de cima vai ficar 570, tá? Então, aqui o meu V2 vai ficar 570 dividido por 0,3. Se você resolver essa conta aqui, você vai ter 1.900 ml. Por que ml? Porque eu estou usando o valor em ml, né? Então, ó, esse aqui eu usei 600 ml. Então, o meu volume aqui, 2, está em ml também. Só que se você olhar na resposta, não está em ml, está em litros. Não tem problema. 1.900 ml é igual a 1,9 litros, tá? Então, 1,9 litros está aqui na letra E, beleza? Então, exercício 3 era isso aí. Se tiver dúvida, vocês perguntem lá no grupo, beleza? Eu espero que o áudio esteja chegando bem para vocês, esteja sendo gravado bem, porque eu acabei não testando o áudio. Nesse momento que eu estou falando para vocês agora é 23h59 da sexta, né? E eu estou olhando ali o áudio e acho que ele vai ficar um pouquinho baixo, tá? Mas aumentem o volume se ficar baixo, tá? Vamos lá, exercício 4, então, tá na tela. O volume de água em ml, que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa 0,1 mol por litro de ureia, para que a solução resultante seja 0,08 mol por litro, deve ser igual a... Então, eu quero adicionar água numa solução. O que é isso? Diluição de solução. Observe que agora aqui eu quero saber o volume de água. Nos outros exercícios, estava lá, adicionou tanta quantidade de água. Aqui não, aqui eu quero saber o volume de água adicionado, tá? E aí, vamos pegar aqui qual é a minha situação 1. Eu vou pegar que a minha situação 1 é essa aqui, ó, onde eu tenho a solução 80 ml de uma solução nessa concentração. Essa é a minha situação 1, que é onde eu vou adicionar água. Então, a minha concentração 1, ela é 0,1 mol por litro. O meu volume 1 é de 80 ml. Qual que vai ser a minha concentração 2? Aí o exercício já deu minha concentração 2. Ele quer que a concentração resultante seja 0,08. Então, ele já deu aqui, 0,08 mol por litro é o nosso objetivo, tá? Aqui, então, qual é o meu volume 2? O exercício não deu o meu volume 2, né? Mas a gente consegue encontrar o meu volume 2, certo? A partir dele, eu encontro o volume de água. Seria possível a gente, né, colocar aqui, ó, esse volume 2 como sendo, né, o volume 1 mais o volume de água, tá? E usar isso aqui na fórmula, como eu fiz agora há pouco ali no outro exercício, tá? Eu não gosto, nesse caso, de fazer assim. Ali eu fiz porque é a alternativa. Eu tinha que fazer para poder encontrar, porque eu não tinha o volume final. Então, eu tive que lançar a mão desse artifício. Mas eu não gosto, é mais conta para fazer. Eu prefiro achar o volume final e depois vir aqui e fazer uma subtração, né? Porque o volume 1 vai ser o quê? O volume final menos o volume de água, né? É a diferença. Então, eu acho muito mais simples do que ficar fazendo multiplicação e tendo mais contas para mexer ali nessa fórmula. Então, o que eu vou fazer aqui? Apenas aplicar M1, V1 é igual a C2, M2, V2. Vamos lá, então.
que é a formulazinha da diluição de soluções. Dá uma olhadinha lá nos slides se você está perdido. 0,1 vezes 80, situação 1, é igual a 0,08 vezes o meu volume 2, né? Então, o meu volume 2 vai ser, vou inverter os dois lados agora, né? 0,1 vezes 80 dividido por 0,08, tá? O meu volume 2, se você fizer essa conta aqui, o meu volume 2 dá 100, beleza? 100 ml. Esse é o meu volume 2. Beleza, professor? Letra E. E de errado, né? Não. Porque é o seguinte, a gente tem esse como volume final, o volume 2. Mas o que está sendo perguntado é o volume de água, e não o volume final. Então, eu quero o volume de água que eu vou adicionar a 80 ml. Então, o meu V1 é 80. Aqui, ó, que eu entro agora nessa parte. O meu volume de água vai ser quem? Isola a água aqui, ó, joga o V1 para lá. É o meu volume 2 menos o meu volume 1, tá? Então, aqui no nosso caso, ó, 100 menos 80, não precisava nem fazer conta, né? Eu tenho certeza que vocês já sabem que é 20, mas aqui só para ficar didático. Então, o meu volume 2 é 100, o meu volume 1 era 80, portanto, eu tive que adicionar 20 ml de água para chegar nessa condição aí proposta pelo exercício. Tranquilo? Então, exercício 4 foi esse. Vamos agora o exercício 5. Eu rolo essa tela aqui e rolo a minha cola ali para eu poder ver os numerozinhos que eu fui fazendo agora há pouco, né? Final do dia, nem conta básica eu estava conseguindo fazer aqui. Uma solução de hidróxido de potássio foi preparada dissolvendo-se 16,8 gramas da base em água suficiente para 200 ml de solução. Dessa solução, o volume que deve ser diluído a 300 ml para que a concentração molar seja 1/3 da solução original é... Então, aqui, ó, qual que é a dica que eu dou para vocês? Aqui a gente poderia fazer, tá? O que eu vou começar fazendo, mas depois eu dou a dica. Se a gente fosse fazer usando a fórmula, né? Ó, eu tenho massa da base, tenho volume, né? E aí eu vou fazer uma diluição de solução, né? Eu vou diluir a 300 ml, isso aqui é o meu volume final, meu volume 2, né? Aqui a minha concentração ela não está sendo dada diretamente, ela é 1/3 da solução original, só que eu não sei a concentração da solução original, a gente poderia descobrir como. Como é que eu calcularia a minha concentração 1 aqui com os dados do exercício? 16,8 gramas da base, eu poderia usar uma fórmula que é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Não foi dada a massa molar aqui. Mas vamos supor que você foi lá, né? Eu não dei aqui no exercício, você foi lá na tabela periódica e calculou aproximadamente 56 mol por litro. Aqui o hidróxido de potássio, que é o KOH, né? E aí você fez a conta aqui, 0,2 litros, né? 0,2 litros, e você acha o valor aproximado aqui. Se você usar esses valores aqui, você vai achar exatamente 1,5 mol por litro, né? Se você usar o valor não aproximado, 56,1, isso aqui vai dar 1,49, alguma coisa, tá? Mais 1,5. Beleza, tenho minha concentração 1. Meu volume 1 era de 200, né? 200 ml. E aí, dessa solução, o volume que deve ser diluído a 300 ml, aqui não é o meu volume 1, né? Deixa eu... Aqui, esse volume de 200 era só para eu calcular a concentração, né? Então, o meu volume 1 é o que eu estou perguntando, ó, né? Dessa solução, que volume deve ser diluído? O volume que deve ser diluído é o meu volume 1, né? Para que eu tenha um volume 2 de 300 ml, e uma concentração 2, que vai ser 1/3 da minha concentração 1. Eu já comentei, né? A dica que eu vou dar agora, eu já comentei em outro exercício.
Observe o que está acontecendo com a concentração. A concentração daqui para cá, ó, o que está acontecendo com ela? Se ela é 1/3 da original, ela está sendo dividida por 3. Beleza? Da situação 1 para a situação 2, eu estou dividindo por 3. O que eu tenho que fazer, então, do volume 1 para o volume 2? O contrário, multiplicar por 3. Então, aqui, ó, do volume 1 para o volume 2, para que a concentração seja dividida por 3, seja 1/3 da original, eu tenho que multiplicar o volume por 3. Né? É o mesmo valor numérico com operações diferentes. Se uma é dividida, a outra é multiplicada. Lembre-se de, assim, se eu estou considerando 2, eu vou considerar da 1 para 2 na concentração e da 1 para 2 no volume. Então, quanto que tem que ser o meu volume aqui, que eu vou multiplicar por 3 para dar 300? E aí eu posso pensar ao contrário também. Se eu sair da situação 2 para a situação 1, eu divido por 3, né? Se para vir para cá eu multiplico por 3, para fazer o inverso eu divido por 3. Vai dar 100, né? Então o meu volume 1 aqui, ó, sem fazer conta, sem fazer grandes contas, só raciocinando, eu já acho que é 100. Por quê? Este dado aqui, ó, traz isso pra gente, traz essa facilidade pra gente, tá? Se ela é 1/3 da original, significa que eu dividi a concentração por 3. Se eu dividi a concentração por 3, é porque o volume foi multiplicado por 3. Então, se 300 é depois de multiplicar por 3, 100 foi antes de multiplicar, tá? E se vocês quiserem, depois montem aqui a equação, você vai chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Se acertar os cálculos, claro. Vamos lá, então, para o exercício 6. Diz o seguinte: a temperatura ambiente misturam-se 10 ml de uma solução aquosa de sulfato de magnésio, de concentração 0,2 mol por litro, com 50 ml de uma solução aquosa do mesmo sal. Então, eu tenho aqui uma mistura de soluções do mesmo soluto, né? Porém, com concentração 0,40 mol por litro. Ele pede a concentração em relação ao sulfato de magnésio da solução resultante. Então, é aquela mesma lógica. Concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume 2, vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Aqui, então, ó, eu tenho 100 ml de uma solução 0,2, primeira condição. Então, eu já vou fazer aqui já direto no cálculo, né? 0,2 concentração 1 vezes o volume 1, mais eu tenho 50 ml de uma solução de concentração 0,4. Então, concentração 2, 0,4 vezes volume 2, 50. Vai ser igual. Eu quero saber a concentração final. Então, minha concentração final vezes quanto que é o meu volume final. Só somar, 100 mais 50, 150. Beleza? Então, aqui, tranquilo. Se eu pegar aqui, né, 0,2 vezes 100, vai dar 20, né? 0,4 vezes 50 também vai dar 20, né? 20 mais 20 é igual a concentração final vezes 150. Já vamos jogar a concentração final aqui para a esquerda. Eu vou ter 40. O 150 estava dividindo o MF, ele vai passar dividindo o 40. Ele estava multiplicando o MF, vai passar dividindo o 40. Então, a minha concentração final, de acordo com os cálculos que eu já fiz aqui, vai dar 0,2666, né? E a gente vai ter o que aqui? Mol por litro, né? Que é a concentração. E a letra B é o que traz o valor aproximado aí pra gente, 0,27 mol por litro. Tranquilo? Então, mistura de soluções com o mesmo soluto, tá? Então, por que que isso aqui dá certo? O que é essa informação aqui? Essa informação é o número de mols. Então, o número de mols 1 da solução 1 mais o número de mols da solução 2 vai ser igual ao meu número de mols final. Os mols, ou a massa, vai se somando, né? Então, se eu misturo 10 soluções, todas do mesmo soluto, eu pego todas as massas de soluto e somo, é a minha massa final. Pego todos os mols e somo, é o meu mol final. E aí, eu somando o volume, eu posso fazer essa conta lá.
Posso fazer separadamente ou posso usar essa relação aqui, ou posso usar a regra de 3, de diversas formas, tá? Vamos lá, então, exercício 7, estamos no meio da lista, mais ou menos. São 16, está quase chegando no meio da lista. Aqui eu devia ter dado uns espacinhos a mais, mas acho que vai dar aqui. Vamos ver. Tá apertadinho, mas vai dar. Eu vou tirar um aqui, né? Para ficar um espaço maior, eu vou tirar esse daqui, ó. Vou colocar aqui. Eu vou tirar um daqui também e vou colocar aqui. Só porque tava meio apertadinho aqui no rascunho que eu fiz. Mas acho que não vai nem precisar. Vamos lá. Que volume de da solução aquosa de NaCl 0,20 mol por litro deve ser adicionado a 200 ml de solução aquosa de NaCl 0,15 mol por litro para obtermos uma solução aquosa de NaCl 0,19 mol por litro? Então, é também uma mistura de soluções de mesmo soluto, né? Só que o que eu estou perguntando aqui, o volume de uma das soluções, né? O volume da solução aquosa de 0,20. Então, tem um volume que eu não sei, ó. Eu vou colocar ela como solução 1 aqui, ó. A primeira solução, então, ela é de 0,20 vezes o volume 1, que eu não sei qual é. É o que eu estou querendo saber, né? Isso aqui somado, né, com a solução que eu tenho 200 ml dela a 0,15, então, concentração vezes o volume da solução 2. Isso aqui vai ser igual à minha concentração final, que aqui eu quero obter essa concentração 0,19, então 0,19, vezes o meu volume final, que eu também não tenho. Situação semelhante à que a gente já resolveu aí para trás, né? O que eu tenho? O meu volume final é o meu volume 1 mais o meu volume 2. Agora, eu não sei o volume 1, mas sei o volume 2, que é de 200, né? Então, o meu volume da primeira solução com esse da segunda é o meu volume final. Pronto. Aqui, então, eu vou fazer de forma semelhante, tá? Aqui, se eu observar, o 0,2 é maior que 0,19, né? Então, eu vou fazer a distributiva aqui e jogar esse de 0,19 para cá. Então, eu vou deixar esse 0,2 V1 quietinho aqui. Eu já vou aplicar uma distributiva aqui, ó, vai ficar 0,19 V1 positivo, eu vou jogar ele para o outro lado negativo. Então, menos 0,19 V1. Isso aqui vai ser igual a 0,19 vezes 200. Opa, eu coloquei 0,12, né? Não é 0,12, 0,19 vezes 200. Esse 0,15 vezes 200 está somando, eu passo para lá subtraindo, menos 0,15 vezes 200. Aqui, se eu fizer essa conta, né, vai dar 0,01 V1. Aqui, ó, como é que a gente poderia fazer essa conta, né? Eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho 2 zeros aqui. Então, isso aqui vai se anular. Essas duas casas decimais se anulam com esses 2 zeros. E a conta que eu tenho aqui é 2 vezes 19. 2 vezes 19 é 38. Aqui, ó, de forma semelhante, essas duas casas decimais vão se anular com esses zeros aqui. 2 vezes 15 dá 30. Então, o que eu tenho aqui é 38 menos 30. O meu V1, então, ele vai ser o quê? 8 dividido por 0,01. Este V1, então, se eu fizer isso aqui, dá 800 ml, porque eu estou usando o volume em ml, né? 800 ml. Então, eu tenho que pegar 800 ml dessa solução, misturar com 200 ml da outra, para chegar nessa condição de 0,19 mol por litro. Observe que, né, será que está certo essa conta? Faz sentido? Ó, a concentração final aqui, ela é mais perto de quem? 0,19. Ela é mais perto da solução 1, 0,20, ou é mais perto da solução 2, 0,15? Muito mais perto da solução 1. Ou seja, o volume da solução 1 vai ter que ser muito maior que o volume da solução 2. Faz sentido. Ó, 4 vezes maior aqui, né, do que o da solução 1. O volume da solução 1 é 4 vezes maior que da solução 2 aqui. Aqui eu chamei de 1 e 2, né? Então, essa solução mais concentrada tem um volume maior, por isso influencia mais aqui a concentração final. Vamos para o próximo, então, é para o outro lado, Ricardo. Vamos lá. Beber uma aguinha aqui.
Agora sim, metade da lista, chegando no exercício que divide a lista, né? 200 ml de uma solução 0,3 mol por litro de NaCl são misturados a 100 ml de solução molar de CaCl2. A concentração em mol por litro de íons cloreto na solução resultante é... Então, agora aqui eu tenho aquela situação onde eu adiciono solutos diferentes, NaCl e CaCl2, porém não reagem. Por que que eles não reagem? Porque eles têm algo em comum. Os dois têm o mesmo íon, então não vão reagir. É uma mistura de soluções com diferentes solutos sem reação química. Porque, ó, o destaque que eu dei ali mostra que tem o mesmo ânion, cloreto. Inclusive, é o que ele pergunta, né? Qual a concentração dos íons cloreto em mol por litro, tá? Que são os que vêm aí das duas soluções. Vamos, então, resolver. Aqui, nesse caso, a gente tem que fazer, né? Tem vários caminhos, mas eu vou optar por fazer. Descobrir a concentração do NaCl, né, nesta solução, porque ele deu volume e concentração. Eu vou descobrir o número de mols que eu tenho de NaCl aqui, para poder somar depois e fazer a conta lá no final com o volume novo. Então, para o NaCl, qual é o cálculo que eu vou fazer? Eu vou achar o número de mols do NaCl. Como que eu acho o número de mols do NaCl? Eu acabei de abrir espaço para o 7, era para esse que eu tinha que abrir espaço, agora que eu vi aqui. Eu tenho a concentração, número de mols é a concentração vezes o volume, né? Se a gente lembrar lá, ó, aquela forma, eu vou colocar aqui em cima. Concentração é número de mols dividido pelo volume. Se eu quero saber o número de mols, porque eu tenho a concentração e o volume, eu passo esse para cá multiplicando. Então, o número de mols é a concentração, 0,3, vezes o meu volume, que é, e aí que eu tenho que usar em litros, que eu estou usando a fórmula, 0,2. Então, o número de mols do NaCl, vai ser no H, o número de mols do NaCl é de 0,06 mol, beleza? Esse é do NaCl. Daqui a pouco a gente já fala sobre o Cl. Não, vamos falar agora, né? Qual que é o número de mols do Cl-? O NaCl é 0,06. Qual que é a lógica aqui? Quantos Cl eu tenho na fórmula? Tá? Eu tenho um Cl na fórmula, então é uma vezes isso aqui mesmo. É ele mesmo, 0,06 mol do Cl-, que é o íon cloreto. Vou fazer semelhante aqui para o CaCl2. Então, CaCl2, eu quero achar o número de mols do CaCl2. Para isso, eu pego a concentração dele, né? Aí tem um detalhezinho que eu não falei aqui, agora que eu lembrei, né? No meu ensaio eu tinha falado isso aqui logo no começo. O que significa isso aqui, professor? Solução molar. Se alguém tentou fazer isso aqui antes, ou foi para o Google ou ficou se descabelando. O professor não deu o dado. Quando coloca solução molar, significa 1 mol por litro, tá? Solução molar é 1 mol por litro. A minha concentração, então, é 1 vezes o meu volume, que é de 100 ml, né? Que é 0,1. Então, a minha concentração do CaCl2 é 0,1. Concentração não, né? O meu número de mol do CaCl2 é 0,1. Qual que é o número de mol do Cl-? Agora observa, quantos Cl's tem na fórmula? Tem 2. Se tem 2, eu vou fazer isso aqui vezes 2. Então, 2 vezes 0,1, 0,2 mol do Cl- que vem aqui desta solução do CaCl2. Agora, né, como que eu calculo a concentração final? Então, a concentração dos íons cloreto na solução final vai ser o número de mols da solução final. Se eu somar 0,2 com 0,06, a gente vai obter um valor somado, né? Este mais este. Vamos fazer uma cor diferente aqui, ó. Esse mais esse dá quanto? Dá 0,26, né? Então, eu vou usar este valor 0,26, que é o número de mols do Cl-, somadas as duas, dividido pelo volume. Qual que é o meu volume? 100 mais
200. O meu volume é 300 ml, que dá 0,3 litros, tá? Então, a concentração do meu Cl- é eu fazer este cálculo aqui, que eu fiz na minha cola e deu 0,8666, né? Então, com isso, a gente tem aqui o melhor resultado, seria 0,87, mas não tem, então a gente marca esse 0,86 aqui, que vai ser a resposta desse exercício. Tranquilo? Então, situação possível, né? Perguntar para apenas um dos íons, tá? Outra situação possível, quando eu tenho mistura de soluções de mesmo soluto, é essa próxima, onde eu vou perguntar de todos os íons. E a lógica é a mesma, tá? Eu tenho duas soluções, onde eu tenho íons iguais, né? Então aqui, ó, eu tenho o cloreto de potássio e eu tenho o cloreto de sódio. Então não vai ter reação, porque ambos têm o íon cloreto. É uma mistura de soluções de diferentes solutos sem reação. Vou fazer a mesma lógica. Aqui eu vou, pela sequência que está aparecendo, cloreto de potássio, que é o KCl, eu vou fazer primeiro. Depois eu faço do NaCl. Vamos lá, então. Mesma lógica. Número de mols do KCl. Eu vou fazer 0,1 vezes 0,15. Então, primeiro eu gosto de começar com a concentração. 0,15 vezes 0,1. Isso aqui vai dar 0,015, correto? 0,015 mol. Deixa eu puxar minha colinha aqui para eu poder enxergar, né? Isso é do KCl. Então, qual é a quantidade que eu vou ter só em relação ao K e qual é a quantidade que eu vou ter em relação ao Cl? Como é 1 para 1, é 1K e 1 Cl, vai ser igual. Vai ser 0,015 para esse e 0,015 para esse. Mesma quantidade. Beleza? Então, fiz o do KCl. Agora eu vou fazer do NaCl. Número de mols do NaCl. N do NaCl. Vai ser quanto? Eu tenho 150 ml a 0,15. Então, 0,15 vezes 0,15, né? Esse 15 aí ficou uma maravilha. 0,15 vezes 0,15. 0,15 é o quadrado. Então, o número de mols do meu NaCl vai ser, deixa eu olhar para a minha cola, 0,0225. 0,0225 mol. Beleza? De NaCl. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro começar o Cl aqui. Cl-, como é 1 para 1, 1 Na e 1 Cl, eu vou ter aqui, ó, 0,0225 do Cl e vou ter do Na+, eu vou ter a mesma coisa, 0,0225, beleza? Então, qual é o detalhe aqui? Que eu tenho que perceber, né? O exercício anterior abordava esta parte aqui, ó, apenas, ele pedia a concentração desse, que se repetia, que era o íon comum. Eu vou ter que somar isso aqui para fazer, né, o cálculo, porque ele pede, ó, do Na, do K e do Cl. Só que aqui esse exercício ele é relativamente legalzinho, fácil até, embora, né, pareça ser difícil, ele não é tão difícil. Por que eu falo que ele é legalzinho? Olha a facilidade que ele trouxe aqui para gente. Misturou 100 ml de uma solução com 150 ml da outra solução. Qual é o meu volume final? O meu volume final é 150 mais 100, que são 250 ml. E por que isso é relevante? Tudo aqui no final, ó, é mol por litro. Concentração em mol por litro. Os valores estão todos em concentração em mol por litro. E eu tenho uma relação de um número inteiro e pequeno entre 250 e 1 litro. Então, o volume final de 250, se eu transformasse ele em 1 litro, se eu passar ele para 1 litro, eu não tenho que multiplicar por 4. Se eu pegar esse volume final aqui, ó, e multiplicar ele 4 vezes
eu não vou ter como resultado 1 litro? Vou, né? Porque 4 vezes 250 vai dar 1000 ml, que é 1 litro. Então, se eu multiplicar este volume, não estou falando de diluição de soluções, tá? Na diluição, se eu multiplico o volume, eu divido a solução. Aqui o que eu estou falando é se eu pegasse 4 soluções dessas, exatamente iguais, fazendo essa mesma ação aí que está sendo dita no exercício, eu fizer ela 4 vezes e juntar tudo. O resultado vai dar 250. E eu posso aplicar essa mesma multiplicação aqui, que é a regra de 3 que eu estou fazendo, né? Em 250 eu tenho tanto, em 1000 eu tenho tanto. Então, aquelas multiplicações que eu mostrei ali na aula, e aqui também fui colocando essa relação, quando eu encontro, né, um valor de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, claramente disponível para mim, que é a relação entre 250 e 1 litro da concentração em mol por litro, eu posso simplificar e trabalhar apenas com esse vezes 4. Só que é lógico, você vai ter que treinar um pouquinho para perceber isso, né? Você vai ter que fazer. Nem sempre eu percebo de cara algo assim. Mas com treino, fazendo exercícios, né? A gente consegue. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar o Na, o valor dele, e multiplicar por 4, então. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, e fazer vezes 4. Aí, eu tenho 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, com 2, que foi 10, vai 1. 4 vezes 2, 8, com que foi 9. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. São 4 casas decimais. 4 casas decimais vai estar aqui, ó. 0,09 mol por litro, né? Então, aqui vai ser mol por litro do Na+. Vamos escrever ali, Na+. Se eu olhar para as alternativas, 0,9 eu tenho na A e 0,9 eu tenho na D. Então, as outras já estão eliminadas. Se eu observar o próximo aqui, ó, 0,6 e 0,09, que é o potássio, né? Porque eu quero respectivamente. Então, olha que legal. Eu não preciso nem fazer esse cálculo aqui, ó, do Cl-, que eu teria que somar os dois para fazer o cálculo. Não preciso. Eu já sei que, né, para achar em 1 litro, se eu estou com essas quantidades todas em 250 ml, para eu achar quanto que eu tenho em 1 litro, eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou simplesmente pegar este cara aqui e multiplicar por 4, e aqui fica bem fácil, né? Dá para fazer de cabeça já. Isso aqui vai dar 0,060, né? O 0,06, portanto, essa está correta e essa está errada. A letra A é a nossa alternativa que responde à questão. Se você fizer aqui essa soma e multiplicar por 4, você vai chegar em 0,15, ok? Então, o exercício 9 está aí, e esse é o último exercício que envolve mistura de soluções, diluição de soluções, mistura de soluções, onde não ocorre reação química. Bom, era isso aí. Paramos no exercício 9. Fica esse vídeo aqui do 1 ao 9. E eu vou fazer, então, gerar um outro vídeo resolvendo do 10 até o último aí, que entra a parte já de estequiometria, mistura de reações, de soluções com reação e estequiometria. Obrigado se você esteve aí acompanhando. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrito, não for inscrita, e vem aí para ver outros vídeos em outros momentos, beleza? Era isso, até a próxima, tchau, tchau.